Fala, torcedor! Boto fala sobre a renovação do Arrascaeta. E aí, Boto, renova ou não renova? Vamos reagir aqui agora. Que fizeram, e sobre o Arrascaeta, tal como o Rossi, tal como o Pedro, são jogadores que têm contrato até o final de 2026. Ou seja, não quer dizer que a gente não os queira renovar, agora não são, é prioridade. E ontem nós dissemos isso bem, fomos bem claros que a única prioridade que temos é a do Varela. E porquê? Porque o Varela daqui a 2 meses pode assinar por outro clube qualquer, sem ter que dar nenhuma satisfação ao Flamengo, e depois no final do ano mudar de clube. Portanto, é a única prioridade que tem, e em qualquer parte do mundo, a prioridade para a renovação de contratos são de jogadores que têm o seu término de contrato na época vigente. O único caso que não foi assim foi o do Gerson, porque realmente o Gerson tinha um salário muito desfasado daquilo que era o resto do elenco. E, como vocês souberem, isso é verdade, houve uma proposta do Zenit, uma série de dinheiro para ele, que nós recusámos, e então nós achámos na obrigação de pôr o salário do Gerson um pouco mais alto e mais condizente com aquilo que ele representa para o clube. Gente, assim, nesse modo em questão do Boto, eu até concordo com ele, né? Porque acho que por conta até de estar escaldado por conta do Gerson, né? O Gerson, eles renovaram o contrato do cara e aí botaram lá, caíram naquela do pai do Gerson de botar a multa. E aí veio essa proposta do Zenit e levou o jogador, né? Então não sei a respeito. Hoje o Flamengo gira em torno do time, gira em torno do Arrascaeta. Você tira o primeiro jogo em questão em casa no Maracanã contra o Internacional e o outro jogo lá, né, contra o próprio Internacional também. O que o Arrascaeta fez junto com o Saul, junto com o Jorginho, né? Então até entendo e concordo com o Boto a respeito disso. O Arrascaeta é um ótimo jogador, mas concordo com a posição do Boto a respeito disso. E qual é a sua posição? Comente aí se você concorda ou discorda do Flamengo ou do Boto, se o Flamengo deve logo renovar com a Arrascaeta, lembrando que o final do contrato dele é no final de 2027, né? E trago também para a gente reagir aqui a comparação do Marcelo Becker, desculpe, questão a pronúncia se eu estiver falando errado, né? E aí ele falando sobre o estilo de jogo do Felipe Luiz ser muito parecido com o do Simeone. Então vamos reagir aqui a essa comparação. Que passa muita segurança. Depois do jogo eu fui ver alguns números do Flamengo para conferir isso. E o que me chama a atenção, é o que eu coloquei aqui no título, é a simeonização do Flamengo, mas sem perder o que o Flamengo tinha de bom. Até cheguei a pensar em titular este vídeo de o Flamengo endurece sem perder a ternura, mas ia virar uma frase que ia gerar discussão política, e claro que a intenção não é essa, e no Brasil hoje em dia se politiza tudo, simplesmente porque a sensação que me dá é essa, que o Flamengo está endurecendo como um time que sabe se defender muito bem, sem perder a capacidade ofensiva que ele tem tão bem também desde 2019, né? O que chama a atenção do Flamengo, que ganhou a Libertadores com o Jorge Jesus até hoje, é o poderio ofensivo desse time, os bons jogadores que eles têm na frente e a capacidade que o Flamengo tem de decidir jogos na frente, com seus atacantes. Mas agora o time do Felipe Luiz também é capaz de decidir os jogos na defesa, se defendendo muito bem e sofrendo muitos poucos gols. O Internacional, nos 180 minutos, quando o Flamengo finalizou 3 bolas no alvo. Em 180 minutos, o Inter chutou 3 bolas no alvo do Flamengo. Ontem só uma. Um chute no primeiro tempo, teve uma bola na trave, não conta como bola no alvo, a principal chance do Internacional. Na Copa do Brasil, que o Flamengo caiu contra o Galo, foram 6 bolas no alvo do Atlético nos 180 minutos. Só.
O Atlético finalizou muito mais, acho que no primeiro jogo finalizou 18, no segundo 14, no primeiro jogo 14, depois na Arena MRV finalizou 18 vezes contra o Flamengo, mas poucas no alvo, poucas chances do Flamengo dar para os seus adversários. Os adversários criam muito pouco contra o Flamengo, pela capacidade que o time tem de pressionar bem, de se sentir confortável atrás, por como o Felipe Luiz está conseguindo colocar na cabeça de bons jogadores, jogadores futeboleiros, né? Jogadores que gostam da bola no pé, também uma capacidade de trabalhar muito bem sem a bola. É isso, galera. Assim, eu vejo que a defesa em si era um dos problemas antigos do Flamengo, mas eu vejo em si essa defesa hoje muito boa por uma das falas do Felipe Luiz. Antes eu venho analisando as coletivas dele e ele falou sobre a repetição, né? Que a gente, o ser humano em questão, fazendo as coisas repetitivas, vem a perfeição. E, inclusive, a respeito do nossos zagueiros, é uma das coisas que os nossos zagueiros estão sempre jogando, né? Eu dei uma crítica um pouco, né, por conta da preocupação de um desses zagueiros, né, de estarem exaustos e podendo vir também uma lesão, mas o Felipe Luiz vem mostrando ser assertivo, né, a respeito disso, tá acertando, né, com os nossos zagueiros, inclusive esses zagueiros fazendo gols, né, e tirando o Flamengo de outras posições, né. O Flamengo hoje, como o próprio Marcelo falou, né, a defesa tem uma qualidade enorme a respeito disso. Só falta acertar na lateral, né? O Royal precisa também mostrar para que veio para esse time, porque o Varela tá logo atrás, cheirando o cangote dele, pedindo passagem, que para mim, pelo que o Varela tá jogando, merece a titularidade no lugar do Royal, né? Royal, Felipe Luiz deu algumas oportunidades de jogo, mas ele não apresentou esse futebol todo, e o Varela tá aí pedindo passagem, inclusive tá renovando aí com o Flamengo, né? Esse é o vídeo de hoje, galera. Vou pedir também para você se inscrever no canal. Tudo relacionado ao Flamengo eu vou estar trazendo aqui para a gente reagir. Também curta o vídeo e valeu!